Fala pessoal, hoje é o dia do nosso programa Na Laje com Lincoln Reis. E hoje vamos falar de música. A nossa convidada é cantora. Já eu vou chamar ela. Porém, eu preciso acordar o MIB, o homem de preto que fica atrás da câmera, para ele chamar o foguete, rodar o foguete, eu chamar a nossa entrevistada. Roda o foguete, que a Carla está na área. Na área não, né, Carla? Está na laje. Tô na laje. Tá na laje. Carla, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui participando do nosso programa, falar um pouquinho de música e também do projeto Chiquinha Gonzaga Fest. Não é isso? É isso aí. Eu que agradeço o convite, prazer estar aqui. Bacana. E é isso aí, vamos falar um pouquinho de música, do festival. Então vamos falar um pouquinho do festival, que o festival já passou, um sucesso, o festival foi um sucesso. Fala um pouquinho sobre essa ideia que vocês tiveram. Quantas pessoas tiveram essa ideia? Quem são essas pessoas por trás do Chiquinha Gonzaga Fest? Quem são as pessoas que levam a cultura, musicalidade e o entretenimento para as pessoas? A ideia partiu assim, como eu sou cantora, eu participo de vários festivais Sim. pelo Brasil, né? E eu sempre percebo que a quantidade de mulheres em festival é mínima. Assim, uma mulher para 20, 30 homens, por exemplo. E aí, em conversa, né, com a Letícia e com a Rafa, que é uma amiga nossa também, falei, pô, seria muito massa se a gente conseguisse fazer um evento só com mulheres. E aí, por uma grande coincidência, uma conversa com você, você falou, pô, seria mó legal ter um evento de mulheres aqui na Lagoa e tal. Eu falei, meu, é isso. Agora a gente vai fazer... A gente tava falando de outra coisa, não era? De outra coisa, a gente tava falando de outro evento. Era o santo de casa, não era? O santo de casa, é isso mesmo. Lembrei. Aí você falou, nossa, a gente tem que fazer um só com mulheres. E a gente já tava com essa ideia, eu falei, agora vamos fazer. O doido falou assim, o doido do Lincoln falou. Ele falou, vambora. E Poxa, aí que legal. e aí, né, acabou se tornando realidade, assim, e aí começamos a planejar e chamar as meninas, a gente abriu inscrição, teve muita gente que se inscreveu, um monte de mulher mesmo. E aí foi a parte chata, né, que teve que deixar bastante gente de fora. Ah, mas isso é normal. Mas é normal, Isso é normal. E aí... É que nem o The Voice, né? Exatamente, acontece. Quem vai virar a cadeira? Então, também pro Gonzaguinha, né? Pro Gonzaguinha Fest também precisa virar a cadeira e ser convidada. Sim, e assim, a boa notícia é que como tem um monte de gente, dá pra fazer ano que vem, o outro ano, então... Mulher é o que não falta. Bacana, bacana, show de bola. E também essa ideia já me acendeu até aquela ideia que eu tive lá atrás. A gente precisa potencializar e bastante, né? Que a gente teve aí a morte da nossa eterna Rita Lee, né? Então a Rita Lee foi o concurso no rock, né? Como que você vê a perda de Rita Lee, né? Perdemos essa pessoa magnífica, Rita Lee, e esse contato entre as bandas de rock com a mulher. Dificilmente a gente vê mulheres estando ali com a guitarra, fazendo aquele som pesado, metálica, o som do rock mesmo. Não só o pesado, mas também o rock brasileiro, o rock que as pessoas também gostam. A gente não vê muitas mulheres. Como que você vê isso? O cenário de hoje com a perda também da nossa eterna Rita Lee. A Rita Lee foi uma precursora, assim, e foi um exemplo para, acho que todas as mulheres que vieram depois dela. Ela abriu portas, assim, para muitas cantoras de rock, que era uma coisa que na época não tinha tanto, né? Mas até hoje o preconceito, ele é bem presente, né? Principalmente com mulheres musicistas, que tocam guitarra, bateria. Geralmente, quando vê uma mulher tocando super bem, você fala, nossa, você toca que nem homem. Não, eu toco que nem mulher, eu toco bem, sabe? Como assim? E a pessoa acha que tá elogiando, você entendeu? Tipo, nossa, você toca que nem homem. Então, era melhor falar assim, você é melhor que um homem tocando. Mas mesmo assim, mesmo né? assim também tá errado. Tá errado. Porque todo mundo é capaz de tocar qualquer coisa, seja homem, mulher, o que for, né? Então, é uma coisa que a gente tem que conviver até hoje. E às vezes, mesmo que a pessoa não perceba, porque a gente cresce numa sociedade, a gente sempre, né? Desde sempre cresceu numa sociedade assim.
Então, às vezes, a pessoa nem tá querendo ofender, ela só acaba sem querer, né, falando alguma coisa ali que acaba incomodando, mas eu acho que a gente está evoluindo. Acho que a gente está chegando num caminho bom, assim, de igualdade de gênero. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Espero estar viva ainda para conseguir ver isso acontecer. Carla, conta pra gente quem é Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga foi a primeira compositora e a primeira maestrina, né? Foi a primeira mulher que regeu uma orquestra no Brasil e foi também a primeira compositora, ela que compôs a primeira marchinha de carnaval, que é "Ó, abre alas que eu quero passar". Pipoca já dançou, hein? Já dançou. Já, terrível ele. E então Chiquinha Gonzaga também foi assim, ela foi pioneira em diversas áreas e ela era uma mulher negra. Eu gosto de falar isso porque foi representada na TV como Regina Duarte, uma mulher branca, mas na verdade ela foi uma mulher negra. E ela foi, então, assim, se uma mulher branca naquela época já enfrentava um monte de preconceito, imagina ela sendo uma mulher negra, né? Então, E na música, né? E na música, uma coisa que não tinha. E aí ela misturou ritmos africanos com a música europeia, e aí meio que virou essa música que a gente conhece hoje, sabe? Show de bola. Então, Conta aqui, Carla, como é que é a vida de uma compositora? Altos e baixos, né? É mesmo? É um prazer. Eu não me vejo fazendo outra coisa, assim, mas... e é uma das coisas que eu mais amo na música, é escrever música, compor, fazer lançamentos. Então, não sei se tem... Mas, assim, tem a parte difícil, que é de se autopromover, né? Toda essa parte aí. Mas, de modo geral, a vida de compositora é maravilhosa. A gente só precisava ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Mas tirando isso... Dinheiro, né? Mais dinheiro. E você saiu do rock e foi pro blues, né? Isso. E conta pra gente a diferença do rock pro blues e por que houve essa troca na sua vida, Carla. Até hoje eu sou apaixonada por rock, né? Mas... vendo as influências do rock, eu percebi que tudo veio do blues. Tudo que a gente escuta hoje, qualquer coisa que você pode imaginar, é uma evolução, entre aspas, do blues, né? O blues foi o primeiro estilo musical a popular, né? Foi o primeiro estilo musical popular. Então, tudo que veio depois, jazz, rock, pop, funk, hip hop, tudo nasceu dali do blues. E fazendo pesquisas assim de origens e da onde veio o rock, da onde veio cantoras que eu gostava, eu cheguei lá em cantoras dos anos 20, por exemplo, e me apaixonei pelo blues. Falei, eu acho que é isso que eu quero cantar, né? Uma música tão antiga, pouca gente, principalmente no Brasil, fazendo, né? Mas eu falei, vai ser difícil, mas é isso que eu quero. Porque se eu não for fazer o que eu quero, então é melhor eu ir trabalhar com outra coisa, né? E foi isso, eu acho. Bacana, tem que fazer o que gosta, que se sente bem, né? Exatamente. Então a Carla tá fazendo aí e com maestria. Carla, quais as suas referências? Hoje, né, minhas referências são, como eu estava falando, né, lembra que eu voltei lá para os anos 20, assim, Sim. então minhas referências são bem antigas. Eu gosto bastante de uma cantora chamada Bessie Smith, que foi também um precursor ali no início dos anos 20, 30. Etta James, Janis Joplin, que esse é o nome que geralmente todo mundo conhece, né? Nina Simone, Ella Fitzgerald, que já vai um pouco mais pro jazz também. São minhas maiores referências, assim, de cantoras, né? De musicistas. Falar em referências, Carla, eu queria que você fizesse uma capelinha aí, né, pro público de casa que tá lá sabadão, tá assistindo a gente no programa. Manda aí uma música boa, de qualidade. Vou fazer uma música minha, pode ser? Pode ser. Se chama I Got the Blues, vou cantar só um trechinho. Qual o nome da música? I Got the Blues. Eu tenho os blues. I Got the Blues. Então, mais ou menos assim, ó. I got the blues. I got the moves. I got a smile you haven't seen in a while. Só um trechinho, tá bom? Cara, depois tá escuta ótimo, no Spotify. Bacana. Bom, Carla, fiquei sabendo que você tem uma escola de canto. E falando de escola de canto,
o meu amigo Edson Pipoca, eu sempre falo do Edson Pipoca, ele me forçou a fazer aula de canto, que eu acho que ele viu que eu seria um ótimo cantor, que quer me levar pro The Voice de qualquer jeito. Pipoca é terrível, cara. Como é que é esse teu... essa tua trajetória também na música e agora também na escola de canto? Quanto tempo tem a escola de canto? Como é que é isso aí? Tu se desdobra em 1001 utilidades. 1001 Não é bombril. utilidades, 1001 utilidades. Cantora, professora de canto, produtora cultural, a gente tá aí, né? Mas foi um pouco natural, assim, eu trabalhei muitos anos com política e aí depois eu falei, gente, chega um pouco, Um amigo meu falou, tô abrindo uma escola de música, você quer vir aqui dar aula? Eu falei, cara, nunca dei aula. Aí ele, não, tenho certeza que vai dar tudo certo. Caramba. Aí eu, beleza, aí fui, peguei um aluno, 2, 3, comecei a estudar, né? Porque acaba forçando a gente a estudar mais, né? Envolve muito a questão de saúde, a voz. E aí em 2020, um pouquinho antes de começar a pandemia, eu criei um Instagram com dicas. E aí veio a pandemia e todo mundo começou a procurar aula online. Então eu comecei a ter aluno do Brasil inteiro. Assim, até de fora, assim, dos Estados Unidos e tal. Legal. E aí eu comecei a ficar muito cheia de alunos, e aí eu chamei a Letícia para dar aula comigo, e aí ensinei, ela é cantora também, né, então eu ensinei ela a dar aula, e aí a gente seguiu com o Instituto da Voz, e hoje voltaram as aulas presenciais, então a maioria dos nossos alunos agora são de Santos mesmo, mas aí foi isso, foi sendo uma coisa meio natural, assim. Bacana. E como era, assim, naquele tempo... tu ser atriz, né? Ser o artista, né? A artista, que é você, e ter o pai secretário de cultura. Trabalhar o dobro para ninguém falar que foi o papai que indicou, que empurrou, né? Que deu aquele empurrão, né? Para ninguém falar que foi o papai, e aí... Mas meu pai foi ator, então meu pai sempre trouxe muita cultura para mim. Eu acredito que eu sou tão apaixonada por cultura, assim, por causa do meu pai mesmo. Mas, além de trabalhar o dobro por ser mulher, aí teve mais o dobro por ser filha do secretário. Meu pai foi secretário muito tempo aqui, né? Uhum. Então, isso... tá cantando ali porque é filha do secretário. Fez não sei o quê porque é filha do secretário. Poxa, eu tenho meus méritos, né? Eu canto, pô, não é assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, era um prazer, assim, ter o meu pai foi um bom... Não é porque era meu pai, não. Ele foi um bom secretário de cultura mesmo. Ele fez bastante coisa legal na cidade. Então, tinha o orgulho de ser filha do Carlos Pinto. Isso que é bacana, né? Mas já pensou? Sempre tem aquela, né? Né? O preconceito, né? Das pessoas já trazer sua opinião e falar assim, ela tá nesse palco aqui flutuante da Lagoa porque o pai um dia foi secretário. Não, as pessoas não vê a chuva que ela tomou, o corre que ela teve com a Letícia. Letícia tá assistindo, tá lá esparramada no sofá, né, Letícia? Letícia também ajuda bastante o projeto que elas têm em conjunto, né? Que é o Gonzaguinha, né? Chiquinha Gonzaguinha. É Gonzaguinha? Gonzaga. Eu tô já confundindo. Chiquinha Gonzaga Fest. Fez um sucesso aqui pela Lagoa da Saudade. E a gente vai trazer de novo o próximo ano. Vão estar ajudando também com as nossas emendas parlamentares para trazer uma música boa, de qualidade para as pessoas aqui do Morro. Porque geralmente tem esse preconceito. As pessoas falam assim, o Morro só é funk e aquele pagode, né? Só funk e pagode. E a gente trouxe o chorinho, trouxe o blues, do blues ao jazz, e trouxe vocês aí com esse projeto bacana. O Santo de Casa também veio. Então a gente tem muita coisa para acontecer na Lagoa da Saudade e vocês ajudou a gente bastante. E aqui é um lugar maravilhoso, né? Assim, não tenho o que falar, sabe? Porque a Lagoa é longe. Gente, pelo amor de Deus, nada em Santos é longe. Já começa por aí, né? E aqui é maravilhoso. Eu ouvi esses passarinhos cantando lá embaixo, a gente não tem isso não. Então é um prazer enorme aqui fazer os eventos aqui na Lagoa. Bacana. Bom, Carla, a gente vê que hoje as redes sociais têm esse boom, né? Aquele que ajuda, né? Ajuda os artistas, ajuda os músicos, ajuda todo mundo. Tem o lado bom e o lado ruim das redes sociais. Como é que você vê isso? Você utiliza das redes sociais? Como é que você vê isso? Porque antigamente a gente precisava de gravadora, a gente precisava de muita gente para poder ajudar a levar a sua voz para aquela dona de casa que agora, através do celular, ela escuta essa voz aí da nossa amiga Carla. Como é que você utiliza hoje as redes sociais? Eu confesso que eu poderia usar um pouco melhor, porque por um lado que é muito bom,
assim, as redes sociais, finalmente você não precisa de ninguém para se divulgar, né? A única coisa que você precisa é de você mesmo e da sua música ali. Então, por esse lado é maravilhoso. Por outro lado, é mais uma função, né? Porque, querendo ou não, hoje é um emprego e é um emprego, assim, que está em alta, né? Trabalhar com redes sociais e tal. Trabalhar com internet de modo geral. Então, e para nós cantores pequenos, né, compositores pequenos, então a gente acumula mais uma função. Mas de qualquer forma acaba saindo do jeito que a gente queria, né, no final das contas. Então eu vejo as redes sociais como algo mais positivo do que negativo, mas eu confesso que eu devia usar melhor, porque tem dias que eu não posto, aí eu fico lá, aí quando eu vejo passou uma semana, eu não postei nada, gente, eu preciso aparecer, né? Porque tem esse negócio, quanto mais você aparece, mais vão te ver, né? Então aí eu fico uma semana lá postando todo dia cantando, na semana seguinte já... Não, mas é isso. Isso aí acontece comigo, que o Ed sempre puxa minha orelha para fazer mensagem do dia. Todo dia tem que fazer a mensagem do dia para mandar para as pessoas. E as pessoas gostam, porque tá ali em contato. Então é bom o artista, é bom as pessoas estarem se conectando, né? O Instagram é instantâneo, então a pessoa quer saber o que você está fazendo naquele momento. Então, e bom que dá para mostrar os bastidores, né? Sim. Tipo, coisa que as pessoas antes não tinham acesso. Hoje elas já sabem mais ou menos como é que funcionam os bastidores ali por trás da música, como é que funciona você compor uma música, ou como é que é momentos antes do show e momentos depois do show. Então, acho que isso é uma coisa que também ficou legal, assim, pra galera. Então, para você vê que as redes sociais veio para ajudar. Sim, com certeza, com certeza. Bom, Carla, minha produção falou aqui que tem muitos professores de canto que tem muito medo de enfrentar aquelas cadeiras do The Voice, né? Porque vai que a pessoa se apresenta e não está naquele momento, né? Aquele momento 100%. É quase igual ao jogador de futebol. Tem que emplacar o gol. Aí não emplaca o gol, não emplaca a música. Aí, opa, já o telefone começa a tocar logo cedo na escola. Todo mundo saindo, fazendo, cancela, não vou mais estudar por aí não. Porque minha professora não foi nota 10. Como é que você vê isso aí? Acontece ou não? Eu não sei, eu nunca me inscrevi em nada desses programas The Voice, né? Mas eu sei que tem um processo de seleção enorme antes de você chegar na TV e não virarem a cadeira ou virarem. Então, só o fato de você estar ali e não virarem a cadeira significa que você já foi melhor do que pelo menos 50 mil pessoas antes que se inscreveram. Então, já é um mérito. Mas é muito importante falar que ser um bom cantor não te faz ser um bom professor de canto. E não necessariamente um bom professor de canto é um puta cantor. Ele sabe ensinar, ele entende da saúde, sabe o que fazer para o aluno atingir as metas dele, mas não necessariamente ele é um Milton Nascimento, um Djavan, coisas do tipo. Ele pode não ter uma voz tão boa. Legal. E, então, não significa que ele é um professor ruim, ele só não é um cantor exímio, assim, um exímio cantor. Sim. Então, acho que eu vejo mais assim, né? E também esse lance que eu falei, né? Pra você chegar lá na fase das cadeiras, você passou por pelo menos 4, 5 fases ali que a televisão não mostra, né? Então, você deixou muita gente pra trás. Então, você já tá num lugar bom ali. Bacana. Vou deixar uma ideia aqui para a equipe, né? Do Gonzaga Fest, né? Da Chiquinha Gonzaga Fest, para poder idealizar um outro projeto que eu tenho em mente aqui. Eu sou meu doido aí com esse negócio de projeto. Sabe que eu sinto muita falta? Eu sinto muita falta aqui do show de calouros, né? Por que não a gente impulsionar aquele palco flutuante, fazer um show de calouros através desse projeto, né? Trazer pessoas... A gente busca patrocínios para poder dar um dinheiro, né, também para as pessoas, né? Sim, Quem sim. for o campeão, primeiro colocado, segundo, terceiro colocado. Eu falo isso porque nós tínhamos a festa junina aqui do Morro da Nova Sintra e toda sexta tinha um show de calouros. E a gente descia do morro, vamos lá assistir, quem vai cantar é o fulano, vamos lá, o Edinho Ribeiro. Então a gente presenciava. E aqui saiu, nessa região saiu a música O Pensa em Mim, chore por mim. Então, foi aqui que o irmão até do Edinho Ribeiro, junto com outros compositores, escreveram essa música, né? Que legal. Do Leandro e Leonardo. Então, eu acho que uma ideia que eu acho que tem que ser estudada por vocês que são especialistas, eu só sou um mero vereador, estou como vereador, sou despachante da lei. Então, uma ideia aqui para a gente poder idealizar um projeto
tanto masculino ou feminino, ou também com todos os gêneros aí, que sem preconceito nenhum, trazer todo mundo pro palco e presentear as pessoas que foram os melhores colocados. Você sabe que uns anos atrás, eu acho que foi 2018 ou 2019, eu fiz um evento assim. É mesmo? Foi, se chamava Som de Santos. Eu consegui um patrocínio no primeiro ano, não era muito assim, era um concurso de bandas, entendeu? E aí, bandas, artistas no geral, né? Eu falo bandas, mas tinha cantor solo também. E a gente fez várias fases, a gente conseguiu uma parceria, na época a faculdade era São Judas, e aí eles deram os clipes, os alunos iam produzir os clipes dos calouros ali. Foi bem legal, mas aí no ano seguinte a gente não conseguiu apoio, aí eu acabei não fazendo, porque é uma coisa que realmente precisa de verba. Mas a gente chegou a fazer um ano e foi bem legal mesmo. A gente fez eram várias fases, assim, tipo, como se fosse Copa do Mundo, sabe? Aí daí tinha oitavas de final, quartas de final, semifinal e a final... Era parecido com daquela, toda sexta era processo classificatório. Até chegar no último dia, na última semana, aí teria a grande final. É, isso mesmo. Aí tinha uns jurados ali que a gente contratou e foi bem legal, assim, foi um projeto bem legal. Seria Topa legal retomar, fazer isso? Vamos retomar fazer, isso aí? Pô, bora. Ah, bacana, então. Carla, por que ninguém que ganha por exemplo, vamos tirar como experiência o The Voice, né? Ninguém que ganha o The Voice estoura o seu sucesso, né? Não tem uma sequência de sucesso na musicalidade. Como é que você vê isso? Acho que cai um pouco no esquecimento, né? Foi aquilo que eu falei, de ter que aparecer nas redes sociais ali pra ser lembrado. Eu acho que quando você sai de um The Voice, você tá num up, né? Pô, fui campeão do The Voice, fui campeão do The Voice. E eu não sei também os termos de acordo ali que tem de contrato com a própria Globo ou com a... Não sei qual é a gravadora, né? Com a produtora. Eu não sei que tipo de contrato eles têm ali, porque o que eu sei é que eles não podem aparecer em outras emissoras, por exemplo, por um período de tempo ali. E também, assim, o The Voice, ele elege a pessoa pela voz, né? Não necessariamente pela música. Então, se uma pessoa que canta, por exemplo, eu canto blues, não é uma música popular hoje em dia. Se eu ganho um The Voice, quem é que escuta blues? É tipo 3% da população. Então, é uma coisa assim, vou ganhar o The Voice pela voz, não pelo tipo de música que eu faço. Então, acho que isso acaba influenciando muito, assim. Talvez, por exemplo, hoje que o sertanejo é um estilo musical que está muito em alta, o funk, o próprio hip hop que né, tá sempre ali. Se fossem cantores desse estilo campeões do The Voice, talvez a história fosse outra, né? Mas geralmente é cantor mais... um clássico, né? Com clássico. E aí não é uma coisa que faz sucesso no Brasil, né? Então acho que acaba caindo no esquecimento. Acho que é a única explicação que eu encontro. Bacana, Carla. Uma pena que a gente chegou ao fim de mais um programa na Laje. Gostaria de deixar aqui as considerações finais para você aí. A câmera é sua. Eu que agradeço o convite, Lincoln. Muito obrigada aí, adorei participar. Quem quiser me seguir nas redes sociais, @Carla_Mariani, com i no final. E o site www.carlamariani.com. É isso aí. Pessoal, esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis. Antes de terminar, deixar meu abraço para Dona Noélia. Dona Noélia é a que faz todo o trabalho lá de servir as pessoas dentro da Ponto Chique. Noélia, um grande beijo para você, para o nosso eterno telespectador, grande Giba. Alô, Giba, Dona Conceição, Luquinha, Santiago, o Denis, a Ivy, o Ricardo e ele, o Caio, Mib, Homem de Preto. Até a próxima, hein?